Bom dia. Acordei agora há pouco, tava só dando uma carguinha no celular. Tomar café da manhã aqui no rosto antes de sair. Fiz ali, só botei um cafezinho e tem um pão específico deles que é triangular e tudo, vamos ver se é gostoso. E eu tô muito feliz porque, olha isso aqui. Cara, que saudade que eu tava de um pão na chapa. Então botei na chapa, vamos ver se vai dar certo. O café tá só aqui porque é solúvel, eu não gosto de café solúvel. Mas, cara, que pãozinho gostoso. Tô com o microfone e o estabilizador de novo depois de sei lá quanto tempo. O estabilizador não vai aguentar muito tempo, tá com pouca bateria, eu só vi agora. Porque em Lima eu não tava usando, não tava inspirado a usar. Então, paciência. Mas, enfim, vamos lá, ver quanto tempo ele aguenta. E no mais, vou filmando, tremendo um pouquinho mesmo, que é o que tem pra hoje. E aí, quando eu digo que Lima não tava me inspirando muito a usar o estabilizador, é porque é cinza demais, cara. Aquele tempo sempre nublado me dava zero vontade de sair. Quando eu saía, eu não tava afim de ficar carregando coisa, então acabou que eu deixei a mochila, saía só com o celular, sem microfone, sem nada. Mas Puno já é uma cidade mais na vibe que eu gosto de explorar mesmo. Então, assim, tem sol, né? O sol ajuda bastante. Então aqui já dá mais vontade de sair com o equipamento certinho. Mas enfim, tô chegando ali na Plaza de Armas para dar uma voltinha, ver a catedral e aí eu vou mostrando para vocês. Assim, eu acordei com menos 1 grau, mas agora já tá 8, isso em menos de 2 horas. Porque quando o sol sobe, esquenta bem rapidinho. Enfim, tá tendo alguma coisa na praça, algum ensaio, vamos ver o que é. Cara, bem bonita a catedral, toda entalhada em pedra. Lá dentro, bonitinha também. É mais simples do que as outras que eu vi até agora por aqui. Mas, não sei, essa parece que em vez de ser uma coisa mais imponente, é mais acolhedora. Acho mais interessante como o templo religioso. Que eu já vi ontem à noite, só que agora tá desligado, né? Não sei como é que é o esquema, mas continua bonito. Aí olha, cara, o sol. Nossa, vocês não fazem ideia de quanta falta faz o sol, de verdade.
Passei aqui pelo Gerando Lima, que é um pedaço bem movimentado comercial. Agora tá meio vazio, acho que porque tá muito cedo ainda, são 8 e pouco da manhã. Mas enfim, aproveitei para passar em algumas agências. Ai, saudade de oxigênio. Aproveitei para passar em algumas agências para ver preço de tours e confesso que até agora eu tô achando meio carinho. Mas enfim, vou dar uma olhada, até porque tem alguns que eu vou ver como é que é o esquema contratando direto na Marina, para ver se suaviza. Chegando aqui ao Parque das Águas de Puno, que, gente, é uma praça com um chafariz. É bem bonitinha, o chafariz é bonito, mas é uma praça. Seguindo aqui agora por uma avenida que teoricamente vai sair lá no porto, então vamos ver, porque é lá que eu quero chegar. Porque assim, metade do preço que eu achei caro do pacote que eu orcei é para visitar as ilhas, então provavelmente no porto eu consigo por menos, né? Até porque a agência que eu vi até agora foi a única que eu vi, assim, eu vi duas abertas, mas só não tinha gente lá, entendeu? A outra estava vazia, então paciência. Mas eram perto da Plaza de Armas, né? E a máxima de viagens pela América do Sul é: quanto mais perto da Plaza de Armas, mais caro vai ser. Então, vou direto no porto, vou me afastando um pouquinho para ver o que encontro mais barato. O bom é que hoje é um dia só para aclimatar, então não vou ficar subindo mirante, não vou fazer nada demais. Então eu posso só caminhar de boa, sem passar perrengue, quer dizer, quero acreditar que é sem passar perrengue, né? Mas só para aclimatar, para acostumar com a altitude, que ontem eu passei mal. Fiquei com dor de cabeça e bem tonto. Tanto que a pizza que a gente pediu depois, eu comi uma fatia. Se eu comesse mais, eu ia vomitar, não tinha como. Então, enfim, aclimatar, ficar bem de boinha e chegar no porto para ver os preços. Agora, uma coisa que eu tô gostando bastante aqui, ao contrário do que acontecia em Cusco e Lima, é que o trânsito parece mais organizado. As pessoas até param para você atravessar. Em Cusco e Lima você tem que se jogar. É um metendo louco para cima do outro, é carro passando no cruzamento sem dar seta, sem nada, assim, caótico mesmo. Aqui já é mais tranquilo. E olha como eu tô sem fôlego, cara, tipo, eu tô andando. O rosto fica um pouquinho para cima, mas é tipo 2, 3 quadras, é tranquilo. E eu tô andando agora numa parte plana. E tô sem fôlego, porque não tem oxigênio. Eu tava filmando ali o chafariz, aí veio um cara falar comigo, né? Que tinha uma agência ali, ele já viu o turista fazendo vídeo, já veio abordar. E aí, assim, preço similar ao que eu tinha visto antes. Só que teve um passeio que no outro me cobraram 40 e ele cobrou 10 pra ir de lancha lá para as Ilhas de Uros. Então, assim, já é mais interessante. E isso que ele disse, paga direto no barco, então vou chegar lá e vou ver os barcos, né? Cara, sem condição de ficar andando pela sombra. Eu tive que atravessar uma hora, aí segui pelo lado que eu tava, que era de sombra, que era pra lá, né? Agora não tem, sabe o que eu fui mostrar, mas olha ali, ó. Sombrinha. Mas... cara, muito gelado na sombra, não tem a menor condição. Aí eu voltei pro sol, porque como são 3.800 metros acima do nível do mar, estou muito alto, mais perto do sol, então o sol ele vem com mais força, né? Queima bastante e isso ajuda. Fui em outra agência aqui agora, que apareceu aqui do lado, só que essa tava mais cara que as outras, não entendi porquê. Só que sim, a menina também tava super enrolada, né? Deve ser nova, não deve estar sabendo negociar. Não sei o que pegou, mas achei os preços bem ruins. Então essa nem coloquei no meu comparativo, não.
Tava aqui vendo essa placa, e aí já veio mais alguém me abordar, né? Veio um capitão de um barco, me passou o contato dele, e ele já fez preços bem mais legais. Porque o que eu tava vendo, estavam cobrando geralmente 80. Para ir para Urus, para as Ilhas de Urus, que são as ilhas flutuantes, feitas com... Eu não sei se é com essa planta aqui, não tenho certeza, mas enfim. É feita com tipo uma planta aquática, tipo de palha que flutua, né? É pertinho, então é um passeio de 2 a 3 horas com guia e tudo, e aí ele faz por 10 de lancha. E para ir para Taquile e Amantani, dá para fazer tudo de uma vez só, e aí teria que dormir em Amantani, mas eu não sei se eu quero dormir, porque não tem hospedagem tudo sempre na casa de uma pessoa. Falam muito bem desse passeio, mas não sei o quanto eu me sinto à vontade para isso, aí é uma trava que eu tenho que trabalhar em mim ainda. Mas o principal é que eu já paguei hostel, né? Então, desperdiçar uma diária paga, não sei. Mas ele faz full day, passando em Urus, depois em Amantani, e depois em Urus, depois Taquile, que são as ilhas... Que aí Urus são ilhas flutuantes, Amantani e Taquile são ilhas normais, né? Ele faz 40 cada uma, então... Estavam cobrando 80, então valeu a pena ter caminhado aqui até o porto. É uma caminhada gostosa, até porque é bom pegar sol, né? Tá frio pra caramba. E, enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, buscar mais alguns e passear um pouquinho, porque eu estou na beira do lago Titicaca. Aqui tem um arbusto, não dá pra ver, mas deixa eu mostrar melhor pra vocês. Tem tipo uma feirinha aqui, só que primeiro eu vou andando, vou contornar o mole. Tem uma ilha que dá para acessar por uma ponte ali, que tem um mirante pro lago, então eu quero ir lá, depois eu vou passar nesse mercadinho. Até porque agora tá tudo fechado. Eu não sei se é porque tá muito cedo, ou se é baixa temporada, eu não sei o que que é. Mas enfim, depois eu passo ali, porque tem algumas coisinhas abertas, inclusive de passeios. E o bom é que eu vou ficar quase uma semana aqui, então dá tempo de fazer tudo com calma, dá pra, sabe? Então eu não preciso correr, apressar para conseguir contratar tour. Que nem foi em Cusco, né? Que tinha muita coisa para fazer e foi uma correria. Mas aqui vai dar boa. Cara, confesso que eu achei que fosse estar mais cheio, mais barulhento, mas tá super, super vazio, tranquilo, silencioso, tá uma delícia caminhar aqui no Malecom. De verdade. E tem uma vista bem bonita de Puno e do lago, claro. Pra você ter noção, aqui tá a cidade de Puno, contornando, né? Isso aqui tudo. E ali pro outro lado, essa ilha ali atrás, aqui, ó. Se eu não me engano, é ali que tem o mirante 360 do lago, que a gente vê a parte mais aberta do lago mesmo, aí eu quero ir. O Titicaca é o lago navegável mais alto do planeta. A superfície do lago fica a mais de 3.800 metros acima do nível do mar. E ele é também o maior lago da América do Sul em volume de água. Tem uma disputa com um lago que eu esqueci o nome, vou colocar aqui na tela, que fica na Venezuela. Só que a grande discussão é esse da Venezuela, ele pode ser considerado uma baía, porque tem ligação direta com o mar, então não chega a ser um lago. Agora, olha bem para esse caminhozinho que eu tô fazendo. Quem já jogou Pokémon aqui sabe o que isso lembra. Então, assim, tá dando uma nostalgia maneira, até porque tinha um... Como é que é o nome? Esses pedalinhos, tinha um pedalinho ali de Pikachu. Então eu já fiquei com o Pokémon na cabeça, passando aqui ainda. Lembra muito os pedaços que ficam a galera que fica pescando Magikarp alucinadamente. Lembra também aquela parte lá de canto ainda, só pode ir de bicicleta, enfim, e o nerdão daqui, né? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Ontem, quando eu fui jantar, eu fui com o Suíço que estava no meu quarto, né?
E um amigo dele, que ele falou que era um alemão, cheguei lá e o alemão era um cara que estava no mesmo hostel que eu estava em Lima também. Então, enfim, a gente saiu para jantar e os dois passaram em Huaraz, né? E aí eu tava pensando, eles falando quando foi legal e tudo, né? E eu pensando, pô, será que eu fiz certo em trocar o Huaraz por Puno? E estando aqui agora, fiz. Tô adorando isso aqui. Não quer dizer que eu não vou ao Huaraz algum dia, quero muito conhecer ainda. Quero muito ver a Laguna 69, mas o Titicaca mexia mais com o meu coração. Ali na frente é o estádio monumental da Universidade do Altiplano de Puno. E é bonito, né? Parabéns aí pro time de arquitetura. Fui dar uma conferida no Maps, só para ver quanto tempo ia levar para chegar ali na ilha, né? E assim, confesso que eu desisti de ir pelo menos hoje, porque tava dando tipo 1 hora para chegar lá caminhando. E assim, de boa, eu gosto de caminhar. Só que o problema é, eu tô começando a ficar com fome. Então 1 hora para chegar lá, mais tempo de ficar lá, passear, tirar as fotos, fazer vídeo. E aí mais 1 hora para voltar, e aí eu já morri de fome, né? Então, de repente eu vou lá outro dia depois de almoçar, alguma coisa assim. Porque no caminho, pelo que eu vi, não tem muita coisa para ver não. Tem um navio, que era britânico, se eu não me engano, que tá aqui, funciona como museu hoje. Mas não sei o quanto eu pilho de visitar, que pelas fotos que eu vi, ele não tem nada muito diferente do que a gente já consegue ver, por exemplo, quem já foi ao Rio, na Praça 15, que tem o Museu da Marinha. Então não me pareceu ser grandes coisas não. Não sei se ele pode ter alguma pegada mais científica, ambiental aqui da região, aí sim eu vou achar maneiríssimo, eu vou querer ir, mas tô com tempo, então essa é a beleza de ter tempo nos lugares. Dá pra decidir com calma o que eu quero fazer em cada dia, dá pra mudar os planos, então não vou me forçar nada que eu não tô afim, muito pelo contrário, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. E, cara, eu tô impressionado, é muito bonito aqui, é muito bonito. Agora, a parte triste é que tem um pouco de lixo, vidro quebrado, tem um urso ali, ó. Mais abaixo tem mais lixo. Isso é bem bad, né? Porque esse pedaço aqui é um espaço de reserva ambiental, né? Então, visual isso. Pior que assim, eu não cheguei a ver nenhum tipo de fiscalização até agora. Mas tem algumas placas. Só que ser humano é aquela desgraça, né? Vai fazer nojeira em qualquer lugar. Agora o negócio da Isla Esteves, que é essa ilha aqui que eu falei que eu desisti de hoje. Eu queria ir lá porque a visão 360 era mais na beira do lago. Você vai de perto. Só que assim, provavelmente vou fazer 3 passeios de barco no lago. Então assim, será que eu preciso mesmo naquela ilha? Vou catar depois de umas fotos, uns vídeos pra ver o quanto vale a pena ou não, mas a princípio não sei o quanto vale não. E assim, o microfone tá pegando bem o vento, espero que dê pra ouvir bem minha voz. Pelo que eu tô escutando aqui, entre uma gravação e outra, tá dando pra me ouvir de boa relativamente. Comprei esse microfone, que eu vi muitos vídeos testando ele e ele parecia filtrar bem o vento, né? Mas não sei, acho que eu queria que fizesse um pouquinho mais. Vou ver se depois eu arranjo uma daquelas espuminhas, sabe, pra colocar, pra ver se melhora. Mas se tá dando pra me ouvir, tá bom. Passaram umas crianças agora e eu reparei o negócio. Reparei não, eu já tinha reparado, mas eu nunca falava, né? Mas aqui no Peru, as crianças, eu sinto que elas falam mais devagar e de forma mais articulada que os adultos. Não sei se é porque elas estão aprendendo ainda, desenvolvendo a fala e tudo. E aí você vai crescendo, vai pegando vício de linguagem, falando mais rápido. Mas é impressionante como é muito mais fácil entender o que as crianças falam do que os adultos. Não sei porquê, mas toda criança que eu vi até agora fala mais devagar e mais articulado que os adultos. Uma exceção, eu tinha
pré-adolescente no hostel que eu fiquei em Lima, o filho da dona, que ele ficava no meio do caminho. Falava nem muito rápido, nem muito devagar, meio que uma ponte assim, não sei, acho que pode ser, você vai crescendo, vai pegando vício de linguagem falando mais rápido. Não sei, achei curioso. Só corrigindo uma leve besteirinha que eu falei, não são 3 passeios que eu devo fazer aqui, são 2. Porque tanto o passeio para a ilha de Amantani quanto para Taquile passam nas ilhas de Udo de qualquer jeito, que são as ilhas flutuantes. Então não tem por que eu pegar um passeio extra só para as ilhas flutuantes se eu já vou passar nelas de qualquer jeito, né? Então vai ser 2 aí. Ou talvez 1, se eu resolver pegar o passeio de 2 dias e 1 noite. Mas aí precisa entender o quanto eu estou disposto a desperdiçar uma diária já paga no hostel para poder fazer isso, né? Mas possivelmente eu não vou, até porque seria chegar, dormir cedo, pelo que eu vi dos vídeos já, que é um lugar legal pra caramba, mas de noite realmente não tem tanta coisa pra fazer. Já aqui tem mais opções de vida noturna, né? Fora a questão de bateria, né? Eu tenho que filmar, tenho que editar os vídeos, então não sei, eu vou definir ainda. Bom, vou contornar agora aqui essa pracinha, né, que tem a placa do Lago Titicaca pelo outro lado, para passar naquele mercadinho e ver se tem mais alguma agência no caminho, se tem mais alguma oficina de barco. Conversar com mais alguns capitães para ver se eu consigo precinhos mais camaradas. O ideal para mim é mais tempo nas ilhas e menos soles fora do bolso, né? Mas vamos ver o que eu consigo. Filmei bem de pertinho ali no negócio da Candelária, porque tem um postinho não, né? Uma barraquinha temporária de vacinação, bem parecido com o que a gente tem no Brasil, né? De campanha de vacinação. E aí não tinha muito espaço, mas por uma excelente causa, a vacina em si. E, muito importante, já aproveita que você está aí, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, considera se inscrever no canal, porque me ajuda muito a ajudar o canal a crescer. Então eu conto com o seu apoio aí, deixa o seu like e se inscreve aí pra mim. Tem muita coisa fechada ainda, já vai dar 10h30, então deve ser porque é baixa temporada mesmo aqui. Cusco é altíssima temporada, aqui já parece ser mais baixo, mas vamos ver alguns souvenirs. Olha que legal o detalhe qual é o nome disso, gente? Ombrelone. Ombrelone? Acho que é, se não for me corrija aí. Olha, esse aqui, a minha deve ter caído com o vento, coitada. Pô, até o banheiro aqui do mercado todo decorado, bonitaço. Cara, é pouquinha loja e os ímãs que eu ia assim, com a mala cheia, só tô podendo comprar imã mesmo, não quero mais nada. Vou ter que ver o que eu vou fazer com relação a isso, porque tem mais coisa legal que eu quero comprar, mas enfim. Mas eu não sei, achei todos meio mais do mesmo, teve nenhum que eu gostei bastante. Vamos ver, de repente outro dia, talvez nas ilhas eu consiga um melhor. O fato é que eu não vou sair daqui sem um imã de Puno, né? Eu não saio de nenhuma cidade sem um imã dela. Mas os que eu vi até agora, não achei meio tanto faz. E assim, eu já decidi que os passeios pelas ilhas eu não vou por agência, eu vou conversar direto com os capitães dos barcos, porque fica mais barato. E tô falando direto com quem entende do assunto, né? Então acho mais de boa, os caras têm guia e tal, e assim, metade do preço. Então vem até o porto e negocia com os capitães mesmo. Mas eu vou em algumas agências para ver tudo para alguns lugares ao redor, quanto é que fica. Porque eu vi como é que faz para ir de ônibus, de van e tudo, mas eu não sei o quanto eu estou disposto a passar perrengue. Vamos ver, vai depender do preço. Então, tinha gravado 2 vídeos, só que o microfone resolveu que ele não pegou o som. Eu fui ver, estava ligado, com bateria, tudo certo.
Aí, enfim, eu só tirei o plug e coloquei de novo e funcionou. Vamos ver se agora vai de boa. Acabei de rever esse pedacinho de vídeo e funcionou, então vamos lá. O que eu tinha falado primeiro é que eu tô achando Puno uma cidade fácil de se locomover. Tem bastante ladeira, claro, mas a parte central, assim, é bem plana, então é tranquilo de andar. E é fácil de você entender onde é que você tem que virar, que rua tem que entrar. É bem intuitivo até. E a outra é que eu passei por um funeral no caminho. Obviamente eu não filmei, não me sinto à vontade, acho que é falta de respeito. A galera lá numa situação de luto e vai ficar filmando, acho meio zoado isso. Mas eu achei interessante que era um pouco diferente do nosso. Na frente, era tipo uma procissão, né? Aí na frente estava indo uma ambulância cheia de... Não era uma ambulância, mas era tipo uma van com umas sirenes. E tava cheia de coroa de flores. Atrás o carro funerário, que levaria o caixão, né? Só que tava vazio, porque atrás estavam vindo 4 homens carregando o caixão de fato. E aí atrás os familiares, os amigos e tal. Ali lutando o morto. Achei diferente, não sei se foi só esse, não sei se é uma coisa cultural daqui de Puno ou do Peru, não sei mesmo. Mas achei interessante, é diferente. De volta à Plaza de Armas. E agora ligaram o chafariz. Então, custa 10 soles para entrar. Aí o primeiro e o segundo andar mostram toda a história da folha de coca, só que assim, é escrito tipo um PowerPoint mal diagramado, que copiaram e colaram na Wikipedia, que assim, eu falaria isso se não tivesse com erros gramaticais, tá? E aí são só uns textos na parede com algumas fotos, e tem uma peça ou outra em exposição, mas é tudo réplica, tem uma coisa em outra original, é bem pouquinha coisa. Então a parte da folha de coca em si, eu acho que não vale muito a pena. Claro, é interessante você saber que ela é cultivada há mais de 20 mil anos. Mais de 20 mil? Uns 20 mil anos assim, que ela já é cultivada e usada pelo povo, mas que registro comprovando que não resta dúvida que ela é consumida de mais de 3 mil anos, isso é legal. Fala também de uma lenda da folha de coca de uma menina que era muito bonita, era muito cortejada, mas aí o pai dela um dia se revoltou com isso. Deu-lhe um estabefe, a menina ficou de cama até morrer, então, puxado. E aí a mãe dela enterrou ela perto de casa, pra estar sempre por perto, e nasceu uma árvore no lugar. E aí um dia num sonho, a mãe bem velhinha, bem doente, a filha, né, disse, come aqui das minhas folhas e tudo, né, que ela virou a árvore. E aí era a folha de coca. Enfim, tem umas lendas legais. Só que honestamente, se você jogar folha de coca história no Google, você acha isso tudo e não precisa pagar 10 soles. Agora, a parte dos figurinos é mais legal. Inclusive eu gostei que explicou o que era a diablada, né? Que a gente vê em várias cidades do Peru um monte de máscara, um monte de imã, chaveirinho, um monte de coisa com uma cara de diabo e tal. Eu não estava entendendo o que era e não via lugar nenhum falando a respeito. Aí é que falou. A diablada é uma dança típica da época colonial, que era meio que a representação que os jesuítas tinham do povo aimara. E aí hoje virou uma coisa meio que de afirmação de identidade cultural, sabe? Então é bem legal, agora eu fiquei com vontade de comprar um imã desses também. Mas essa parte eu achei interessante, mas é bem pequena, então não sei se realmente vale 10 soles não. O bom é que não foi muito caro, né, mas é pulável. É impressionante que tanto em Cusco e aparentemente agora em Puno também, todo dia eu cruzo com alguma procissão, algum desfile, alguma coisa. A galera gosta de uma festa típica e eu acho isso maravilhoso. Agora é só catar algum restaurante legalzinho para poder almoçar. Vou de novo no Girão de Lima, que tem bastante opção. Girão,
de Lima, que tem bastantes opções. E ela escolheu alguma coisa. Uma diferença aqui, muito mais gente agora circulando pelo Redão. Aliás, me corrigindo, vou comer aqui não, vou, assim, talvez coma, né? Mas antes de olhar por aqui, eu vou voltar ali no Mercado Central, que é pertinho, vou ver as opções que tem lá. Aqui em cima a seção de sucos, vamos ver se é de comida também, né? Imagino que sim. Era ali em cima mesmo, mas eu amarelei. Porque assim, comum nos mercados aqui é sempre ter a entrada principal e uma bebida ou sobremesa, né? E aí de entrada, em todos, era caldos, e até então tudo bem porque eu gosto. Só que eram caldos de coisas que eu não entendi o que era, mas teve dois que eu entendi. Se só esses dois eu entendi, eu fiquei até com medo dos outros. O que eu entendi, o primeiro, foi pata de boi, não estou muito disposto, e o segundo foi cabeça de cordeiro, então eu vou voltar lá para perto da Plaza Maior mesmo. Se bem que eu lembrei que aqui perto também tinha um outro mercado que eu tinha visto umas coisas de peixe, então eu vou lá, vai que tem um ceviche, alguma coisa, né? Passei por um restaurante aqui, uma cevicheria, que tinha ceviche mais arroz de chalfa, que não falava do que era, mas provavelmente de mariscos, mais chicharrão de pota, que é lula empanada, por 12 soles, muito barato. Então, se eu não curtir a vibe do mercado, aí eu volto aqui. Outra parada interessante, a maioria dos restaurantes tem uma piazinha improvisada na porta com sabão para você lavar a mão antes de entrar e comer, né? Higiênico. Gostei. E esse misto de arroz siberiano com lobo-guará, pernudão, ficou lindo. Cara, eu acho que eu imaginei outro mercado, mas enfim, tô chegando aqui naquele mercado do Porto de novo. Eu vou comer por aqui, porque eu fiquei com vontade de peixe. Olha o que eu falei das peias improvisadas. Achei bem legal essa ideia. Cara, eu vou lá naquele outro que eu vi, porque aqui tá tudo a partir de 22, 26, 30, dependendo se você quer peixe, frango, carne. Achei bem carinho, sendo que 2 quadras pra dentro é tipo 12, 13, 15. Porra, não tem por que pagar isso. Ok, que aqui deve pegar muita galera que acabou de desembarcar ou vai embarcar, deve estar com fome, mas não, prefiro andar um pouquinho, até porque é caminho, já como ali mais perto da Plaza de Armas mesmo. Quer dizer, perto da Plaza de Armas no sentido que é caminho entre aqui e a Plaza de Armas, que é pra onde eu tenho que voltar, porque o Russell fica por ali, né? Porque eu vou comer num ponto no meio do caminho entre os dois, que não é nem perto daqui nem perto de lá, mas sim, pra cá é mais caro, pra lá é mais caro, então o meio do caminho é o segredo. Cara, vira esse aqui, você pede no caixa e depois eles trazem pra você na mesa, então só aguardar agora. Pedi o ceviche trio, que vem o ceviche normal, vem chalfa de frango e vem a lula à milanesa, que foi 12 soles, e mais 1,50 pela água, que eu peguei só porque eu tô com sede agora, e assim, tá bem gelada, e ela tava só parada na mesa do caixa, tava ali na geladeira, geladíssima. E ainda vem refresco de cortesia à vontade, então no total deu R$13,50 e vou comer muito melhor provavelmente do que eu comeria lá no Porto, vamos ver. Botei o microfone para carregar, então vai ser um ambiente mesmo agora, mas já veio aqui de entrada, que nem tava no menu, veio extra, um caldinho de peixe, tá cheiroso pra caramba. E claro, veio também um molhinho, que eu acho que é de pimenta, e aquele milhozinho clássico. Eu sempre fico com vontade de falar amendoim, mas é aquele milho clássico bem gostoso. E o caldo de peixe tá bem gostosinho, pena que ele não tá tão quente, veio só morninho, mas tá bem gostoso, bem temperadinho. Cara, chegou, veio aqui o ceviche, é peixe mesmo, não tô vendo nada além de peixe aqui ainda. A chalfa de frango, bem servida, e o chicharrão de pota, que é a lula empanada, com camote também. Então, vambora.
devidamente alimentado. Agora é catar algum lugar pra comer uma sobremesa, né? Ver se eu pego um sorvetinho. Foi meio básico. Peguei aqui chocolate com amendoim, marshmallow, chocolate normal e flocos. Então, o de marshmallow, pro meu paladar, tava uma porcaria. Tava com gosto de chiclete de tutti-frutti, sabe? Bem ruim mesmo. Agora, o de chocolate com... O de flocos tava normal, flocos. Mas o de chocolate com amendoim, de chocolate puro, meu Deus do céu, tava muito bom. Tava muito bom. Agora por hoje, só pra eu também não forçar muita barra, que eu já quero voltar pro rosto e descansar, porque eu ainda tô aclimatando. Quero só passar na Casa de la Cultura, se estiver aberta. E no Museu Carlos Dreyer. Uma fica aqui na frente, o outro ali do lado, então vou só dar esses pulinhos pra conhecer, depois descansar, né? A Casa de la Cultura tá fechada, mas como é bem pertinho, eu venho depois em outro momento. Até então, problema nenhum. Vou no museu e depois descansar pra ver se talvez eu vá em um dos mirantes hoje ou se eu deixo pra amanhã. Vamos ver. Logo que entrei, eu vi uma plaquinha do lado da bilheteria que não pode filmar nem fotografar. Mas aí eu falei com a moça, ela disse que pode sim, que tá ficando bem à vontade. Então, só não pode foto com flash, obviamente. Vou dar um flyerzinho, né, um panfleto, junto com o ingresso. Foi 15 soles, só aceita dinheiro, não aceita cartão. E ela explica qual que é a primeira sala, onde é que tem que ir depois e qual a volta que tem que dar. Então vamos começar a ver. Ó, já dá um pause aí para ler um pouquinho sobre a história do Carlos Dreyer. Tem aqui à esquerda em espanhol e tem em inglês ali à direita, para quem tem mais dificuldade com o espanhol. Então, vamos lá ver o trabalho dele. E pelo que eu entendi, tem também algumas peças arqueológicas aqui. Mas gostei, cara, da pintura que ele faz.
Cara, no que o Museu da Coca decepcionou, esse aqui entregou. É pequeno, mas tem umas peças bem interessantes, aí vai explicando a história. A única coisa que eu senti falta foi ver mais obras e explicações do próprio Carlos Dreyer. Achei que essa parte ficou um pouquinho à parte, assim, né? Faltou. Mas, cara, gostei. Me deu mais vontade de ir pra Silustane, que é um complexo funerário da época dos Incas, pré-incaica Inca, se eu não me engano. Quando eu for lá eu conto certinho. Mas que tem alguns quilômetros daqui. E é um dos tours que eu quero fazer. Agora eu quero mais ainda. Eu tava voltando pro hostel para descansar, mas eu resolvi tomar um café, então vou lá na casa dela Corregedor. Acho que eu falei certo? Não sei. Mas do lado do museu, só tomar um cafezinho, que lá tem um pátio bonito também. E aí, dali eu de fato só compro uma água pro hostel descansar e editar vídeo, porque eu tô atrasado. E assim, por hoje tô satisfeito. Consegui fazer até mais coisas do que eu achei que ia conseguir fazer hoje. E tem tempo de fazer muito mais coisa, mas vou deixar para os próximos dias, vou descansar mesmo. Gostei que essa água com gás mesmo, olha como ela fica efervescente. Pedi também um chá e uma empanada que já vai vir, mas o chá se chama La Vigorosa, ele é de coca, múnia, erva mate e chá verde. Então, vamos ver se é tão bom quanto a descrição parece. Cara, gostei do chá. Bem gostosinho, a múnia lembra hortelã, então isso ajuda. Só que vem um amarguinho também da coca e do chá verde, achei bem bom. Chegou aqui a empanada, pedi uma recheada com queijo andino, que eu não provei ainda, eu acho. Vamos experimentar. Cara, tá bem gostosa, a massa super sequinha. E o queijo tá gostoso também, tem acho que orégano. Só que assim, eu não sei se estamos fazendo tudo trouxa ou se coincidentemente queijo andino e mussarela são extremamente parecidos, porque parece mussarela, mas tá gostoso, tô bem feliz. Cara, é carinho aqui, foi mais que o dobro do almoço, mas estava tudo bem gostoso, valeu a pena e eu provavelmente vou voltar, então compensou. Agora sim, vou só comprar uma água, voltar pro hostel, descansar, editar vídeo, porque eu tô aclimatando, não vou arrumar ideia de subir mirante hoje não, e os passeios de barco vou começar só amanhã também, e os tours também, então vou acabar esse vídeo por aqui. Já deixa aí seu like, inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê por aí. Um beijo.